Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E você que nos assiste no YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe, comente, é muito importante para nós o seu engajamento. E para você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o Voz Afro. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram como @podcast Voz Afro e no TikTok como @Voz Afro. Apresentar agora nosso convidado, Rafael Oliveira. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme te receber aqui hoje e conhecer um pouco da sua história, do que é a Heartbeat. Vamos falar um pouco, vou falar bastante sobre isso aqui hoje. Seja bem-vindo. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado aqui pela oportunidade. É um convite especial aqui, pessoal do Voz Afro, e eu acho que nós temos aqui uma boa oportunidade para falar sobre um pouco da minha atuação na Heartbeat, um pouco da minha história, e eu espero que vocês curtam bastante aí. Com certeza vai ser bacana. Sempre é bacana. A gente fala aqui que a gente aqui não entrevista ninguém, a gente coleciona histórias. A gente aprende muito aqui também, ouve muita história bacana aqui durante nossas gravações. E para quem não te conhece, quem é o Rafael Oliveira? Você se descreveria? O Rafael Oliveira hoje é um cara já com uma boa estrada aí no mundo corporativo, é um cara pai de família, tem um filho de 7 anos. Eu acho que esse é a maior conquista que eu tive na vida até hoje. É um cara que é uma pessoa extremamente relacional, adora estar com amigos em contato, em família, curte momentos e aprecia atos bons, pessoas boas e simplesmente isso. Eu acho que o mundo, a essência do mundo é você viver e colecionar momentos incríveis. Então, Rafael é isso. Um resumo do Rafael é isso. E como é que esse Rafael começou a empreender? Como é que foi esse start? Foi também por necessidade, como grande parte da população negra? Como é que foi? Então, falando um pouco antes da história do Rafael, antes de Heartbeat, né? Uhum. Eu venho de uma família extremamente humilde. Eu acho que isso é algo até é um padrão no Brasil, né? Você ter todos assim com uma história com raízes assim bem humildes. É uma família que tem três irmãos mais novos. E aí o pai era uma pessoa que tipo assim não tinha tanto compromisso com o trabalho e faltava alguns momentos como pai ali, essa figura de pai, disso, aquele cara, aquele herói de sustentar a família. Novamente, eu acho que é alguma coisa comum também com os brasileiros. E uma mãe que trabalhava em casa de família desde cedo. Ela sempre foi muito guerreira, trabalhava mais ou menos 60, 70 quilômetros de casa todos os dias para conseguir criar os filhos ali com uma boa educação, uma boa alimentação. É, Educação e alimentação essa que foram muito prejudicadas no início, né? Tem uma lembrança assim muito clara de uma infância que no meu caso foi até uns 16 anos assim com muitos momentos bem ruins, bem complicados, momentos até tipo que a gente gostaria de esquecer em alguns momentos. Graças a Deus eu nunca sofri em casa violência, nunca tivemos problemas de agressão, coisas do tipo, mas passamos bastante dificuldade. E aí o Rafael ele começa com 16 anos através de um programa de jovem aprendizes ali para crianças socioeconômicas necessitados. É um programa da São Martinho, um projeto que tem na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde eles começam a fazer um ingresso, né, desses jovens carentes em algumas empresas. É um programa que antigamente trabalhava com jovens de 16 anos. Então, esses jovens de 16 anos se preparavam, faziam um curso ali rápido para entrar no mercado de trabalho. E aí foi minha primeira oportunidade de trabalho. Eu fui trabalhar na Coca-Cola como um jovem aprendiz, fazia malote lá internamente. E aí, depois de 1 ano e 8 meses, você tinha um contrato de aprendiz ali, e ali eu comecei a ter a noção de que o mundo poderia oferecer para a gente de verdade em relação à educação, em relação a possibilidades, a vivência, a profissionalismo, a sonhos. As coisas pareceram, naquele momento, pareciam ser mais concretas.
já tínhamos ali um norte para onde olhar, o que buscar, enfim. Então, acho que foi um momento bem especial também, bem diferente, onde a gente começou a fazer essas análises ali de o que eu quero da vida, qual é o meu principal objetivo. Então, passando ali por aprendiz, depois a gente conseguiu continuar na Coca-Cola lá de uma forma terceirizada. Eu trabalhei na Coca-Cola até os anos de 2001 até 2006, mais ou menos. Depois eu entro para uma empresa de consultoria de sistema de ERP, e nessa empresa de consultoria já entro ali no mundo da tecnologia, de informática, e essa empresa de consultoria ela me possibilita algumas coisas assim completamente inimagináveis para um cenário de quem teve essa origem bem complexa, né? É onde eu viajei bastante o Brasil, conheci diversas cidades, diversos estados, e isso me ajudou bastante no crescimento pessoal, profissional. Foi uma aventura bem marcante, é um negócio que não dá para esquecer. Depois desse tempo, fiquei 10 anos trabalhando numa empresa de consultoria e sempre vivi nessa área de informática, nessa área de consultoria relacionados à gestão de RH, gestão de pessoas, voltada também para a parte de gestão hospitalar, alguns RPs. E em 2018 eu começo a criar a minha própria consultoria com a ajuda de um amigo que entrou comigo junto como estagiário nessa empresa de tecnologia. Até hoje a gente, através também de um serviço da minha atuação da Sistemas Live, que é a minha empresa de consultoria, trabalhar na Heartbe lá fazendo um projeto, e hoje eu sou head de pessoas lá na Heartbe. A Heartbe é uma empresa de inteligência artificial com um ambiente sensacional, com um CEO que é um CEO incrível, um cara tipo muito fora da curva, que é o Bruno Ramos. Ele é um cara ímpar no tratamento de pessoas, ele é um cara exemplar, ele prega isso dentro da empresa, e eu estou aqui tentando ajudá-lo a disseminar cada vez mais esse comportamento e de alguma forma compartilhar a nossa história aí, que é uma história cheia de pontos interessantes e dificuldades pela questão óbvia que não deveria ser, né? Que é cor, é raça, as oportunidades são menores, enfim. Sim, você falou que tem uma infância bem difícil, né? No início lá e tal. Você morou aonde no Rio? Sempre foi Rio de Janeiro? Sou nascido e criado em Campo Grande, Rio de Janeiro. Aham. Campo Zona Grande, Oeste, né? curiosamente, Zona Oeste do Rio. Campo Grande, curiosamente, é o bairro mais populoso do Brasil, né? O maior bairro do Brasil. Então, minha infância toda eu passei em Campo Grande. E moro aqui até hoje. Ah, sim. E aí você comenta que assim, não foi infância de dificuldade, mas também acredito que também tenha sido um espaço também de felicidade também, né, Rafael? Foi, Embora a dificuldade. exatamente, cara, porque assim, o cenário hoje, e hoje eu vejo a vida do meu filho, que tem 7 anos, ele é muito diferente. Então, naquela época, nós éramos muito mais cercados de amigos, né? E amigos que cresciam juntos. Nós tínhamos ainda um poder maior de ir e vir em relação à criança. Tipo, você fazia aquelas amizades do dia a dia. Hoje em dia, o mundo está muito digital. As pessoas elas têm a falsa sensação de que sempre está em contato com todo mundo, mas não vê pessoalmente há muito tempo. Eu acho que a tecnologia traz essa distância física e essa sensação de que você sempre está perto. Então, tinha momentos maravilhosos de jogar bola, de ir para a escola andando com os amigos, voltar. Era algo que valorizava-se muito mais a estrutura de amizade, de família, de colegas, de você ter o relacionamento de estar na casa de amigos, fazendo trabalho, juntava aquela galera ali para fazer coisas coletivas. Hoje em dia isso já está um pouco mais distante, né? A internet, de novo, sendo redundante, ela nos aproxima e nos afasta ao mesmo tempo, a tecnologia, mas tinham momentos incríveis ali que eu não vou conseguir esquecer nada. Sempre tem um lado muito bom e tem um lado ruim também, de vez em quando. Sim, e assim, eu também tive infância também. Eu brincava na rua, eu tomava banho de chuva, corria, jogava bola descalço na rua, sabe? Eu tive infância também, bastante mesmo assim. E é difícil, né? Hoje você transferir ao seu filho isso, mostrar como era no seu tempo e como é hoje, porque como você falou,
É um mundo muito tecnológico. E Muito. está ficando cada vez mais tecnológico. Né? É, E como é que você tenta transmitir isso para ele? Essa importância disso, às vezes, de largar um pouco o videogame, largar um pouco o celular, largar um pouco a tecnologia e viver no offline. Você consegue ainda transmitir isso para ele em meio a tanta informação paralela? Roberto, assim, uma coisa que é interessante que você falou, essas atividades que nós tínhamos que parecia ser tão simples, que Uhum, era tipo, assim, na época parecia ser falta de opção, hoje em dia você vê como isso de fato tem um valor hoje, né, cara? sim, Se a gente faz uma leitura, eu tenho 37 anos, então se eu fizer uma leitura ali de 27 anos atrás, de 25 anos atrás, tipo assim, nós não percebíamos o valor de poder estar com 10, 15, 20, 30 amigos jogando bola, tomando banho de chuva. Uma coisa que eu conto para meu filho que ele achou curioso recentemente, nós fomos na casa de um pessoal, de um familiar nosso que é lá e fica em Belo Horizonte, e lá tinham várias plantas frutíferas, né? Tinha goiabeira, manga e tal. E, tipo assim, hoje em dia as crianças não têm nem noção de que aquilo vem de uma árvore, né? Você pode ir lá pegar de graça e consumir. A sensação de que meu filho tinha, eu acho que, tipo assim, só vende no mercado, no hortifruti e chega em casa de uma forma mágica. Então, são coisas extremamente simples que se perderam. Hoje em dia você não vê uma árvore frutífera. Eu não lembro da minha infância de comprar fruta, comprar manga, comprar goiaba, laranja, até banana, essas coisas. Tinha tudo perto de casa, no quintal de alguns vizinhos, enfim. Então, isso era algo que fazia parte do nosso cotidiano. Então, eu acho que a tecnologia ela ajuda demais, é incontestável, mas a gente passa a valorizar essas coisas aí que a galera, a geração de hoje em dia chama a gente são os velhos, mas é uma coisa que faz falta. Eu acho que o mundo de hoje, muitas coisas que acontecem, eu acho que essa violência digital que acontece em alguns momentos, ela às vezes é nutrida pela essa falta de contato humano, né? Eu acho sim. que as pessoas, elas não teriam a coragem de falar ou de ofender, mesmo pensando aquilo pessoalmente. Então a internet coloca você numa armadura ali que você pode criar, ofender, atingir qualquer um sem ter nenhum arrependimento por aquilo de imediato, porque você não está vendo a reação da pessoa, como a pessoa está sendo ofendida, como ela está se reagindo àquilo. Então, são os males que a nova era traz para a gente. Eu lembro que o nosso FIFA era futebol de botão, né? Sim, Era pô, futebol de botão nosso FIFA. tinha futebol de prego, né? O de Tinha preguinho, é verdade, os pregos também, prego, é umas verdade. moedinhas. Então, Essa semana mesmo eu estava aqui olhando aqui na internet para comprar o futebol de botão, para ter em casa, porque faz falta. Eu tenho um videogame em casa hoje, né? Mas eu aham. pensei em comprar, falei, cara, é nostalgia e as pessoas às vezes não. A nova geração assim não entende. Cara, como assim? Você coloca tanto de prego lá na tábua e fica com o dedo batendo lá, com a moeda até É, cair no lugar. e graça tem isso, né? Que Eu graça acho que tem isso? além disso, Roberto, eu acho que o fato de você juntar aquele monte de amigos para jogar um joguinho desse aí que é tão arcaico, eu Uhum. acho que tava ali o valor, a parte especial, né? Normalmente você ia jogar futebol de botão, futebol de prego, você ia para casa de alguém ou você ia para algum lugar assim que juntavam aquele monte de amigos. Hoje em dia você pega as crianças na frente de uma tela de computador e, tipo assim, não tem colegas ali para jogar do lado, né? É difícil, até uma coisa que é interessante, cara. Meu filho também ganhou um videogame há um tempo atrás, graças a Deus para ele não faz falta isso, ele quase não joga. Mas os consoles hoje não vendem nem com dois controles, já vende com um só, porque já sabem que Uhum. você faz sozinho aquilo, entendeu? Então, você vê como os próprios fabricantes já entendem qual que é o público, então o cara já fabrica aquilo ali com, cara, é um controle só e uma internet, você vai conseguir conectar com todo mundo. É exatamente isso, exatamente isso mesmo. Rafael, e assim, embora foi uma infância não abastada, relação financeiramente falando, né? Mas e também foi uma infância também bem feliz também, de brincadeira, de divertimento e tal, ter como se fosse os amigos, ir para casa de alguém fazendo trabalho de escola. Em todo o meio que você viveu na infância, você imaginava chegar onde você chegou hoje? Olha, Roberto, isso é uma coisa, uma pergunta bem, bem profunda, cara. Eu não
fazia ideia. Com a minha expectativa ali de vida, e aí digo de crescimento de vida, naquele momento de infância, e assim, eu acho que foi a infância até a adolescência, até os 13, 14 anos, eu vivia na mesma situação. Eu lembro de uma coisa, um dia desse eu fiz até uma postagem no LinkedIn, de uma situação que aconteceu, e eu vou trazer para vocês aqui, que é muito interessante. Quando eu estava na quinta ou sexta série, na época era do primeiro grau, né? Você tinha primeiro grau ainda, numa aula inaugural, assim, primeira aula de geografia, um professor, se eu não me engano, Marcelo, o nome dele, ele virou no colégio público, né, aqui em Campo Grande, ele virou para a turma e perguntou para cada um o que você gostaria de ser. Tipo, o que você quer ser quando crescer? E aí vem toda aquela fantasia da cabeça das crianças, né? Uns queriam ser bombeiro, astronauta, médicos, enfim, e alguns até se tornaram as profissões assim que almejavam. E aí eu me recordo, eu não, a única coisa que eu não consegui me recordar até hoje é da onde que eu tirei que algumas pessoas trabalhavam com computador. Eu lembro que eu, com uma idade ali de 12, 13 anos, se eu não me engano, eu falei assim, eu queria trabalhar com computador. Mas era algo tão distante, tão abstrato, assim, eu não tinha uma noção de que eu pudesse trabalhar com isso um dia. E passou, a vida andou, eu entrei como esse menor aprendiz na Coca-Cola. Lá na Coca-Cola eu não tinha contato com o computador, porque eu trabalhava como maloteiro interno, né? Então, dentro da Coca-Cola você tinha muitos documentos que eram entregues entre setores. Então, eu fazia uma rota dentro da empresa e fazendo a entrega desses documentos. Então, eu não tinha contato com o computador, apesar de lá já, né, tinham vários computadores. E aí, isso foi ficando na minha cabeça. Eu lembro quando eu cheguei lá que eu vi, eu falei, nossa, oportunidade. Tipo assim, eu estou muito mais perto do meu sonho. Esse era o meu sonho de vida. E com o tempo as coisas foram avançando, eu fui pedindo oportunidades, tive um crescimento legal dentro da Coca-Cola, fiz bastante amizade lá, tive bastante referência. Até hoje tenho um network de pessoas que trabalhavam lá, acompanharam esse meu crescimento de alguma forma. E anos depois, eu trabalho full time desde 2007, mais precisamente com computador. E isso é uma coisa que, assim, eu me sinto muito realizado com isso. De fato, se olhar para trás, assim, não dá para imaginar que eu chegaria onde eu cheguei. E aí eu não estou falando, até porque eu acho que as pessoas que estão assistindo acham que muitas vezes o teu sucesso está relacionado a ganhos, a conquistas, a cargos, a dinheiro, e não, cara. O teu sucesso está muito mais relacionado a você conseguir o que você acredita. E o que você acredita pode ser algo extremamente simples, que não envolve dinheiro, que não envolve sucesso. Tem muita gente que tem como objetivo de vida, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero viver num lugar assim, perto de praia, ou um lugar perto de serra, ou no frio, ou eu quero construir algo, quero fazer uma música, eu quero, sei lá, pintar um quadro. E muitas vezes as pessoas associam que o sucesso está muito relacionado a dinheiro, a coisas materiais. Eu acho que não. Então, o meu sonho, realização pessoal, foi conseguir trabalhar com o que eu imaginava. Óbvio que quando a gente chega aqui já na fase adulta, você encontra um monte de obstáculos ali que, como qualquer outra profissão, que tu vê que não é tão divertido assim como tu imaginou, mas olhando para a minha origem ali, era algo extremamente inimaginável. Então, eu me sinto muito feliz e honrado. Eu agradeço muito a Deus por atuar com isso até hoje. E o fato de ser homem negro, falar isso numa escola, ainda seria mais estranho ouvir, né? Uma pessoa ouvir, como assim, um cara preto querer falar, eu quero trabalhar com computador, numa época que não era tão comum assim, o mundo não era tão informatizado. Exatamente. E nessa trajetória foi muito assim, Rafael, de pessoas duvidarem de você pela cor da pele? Olha, Roberto, eu acho que assim, principalmente os que estão mais próximos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que de fato te deixa um pouco triste, porque deveríamos ser pessoas que, sei lá, vai estar sempre torcendo um pelo outro, sempre dando umas oportunidades, impulsionando as ideias, e eu acho que não, eu acho que as pessoas elas se sentem muito bem estando
bem com você, estando do teu lado, até torcem por você em muitas situações, mas quando você começa a se destacar em algum momento, quando você começa a subir alguns degraus e crescer mesmo na sua vida, isso vai ficando cada dia mais nítido. Eu vejo muito lá no bairro onde eu fui criado, hoje eu não moro mais lá, mas muitos vizinhos, muitos amigos, assim, de alguma forma ficam assim, tipo, espantados e admirados que, tipo, acompanharam toda a minha infância, a possibilidade, eu acho que o negro hoje tem, um negro que mora em periferia, que vem de origem humilde, as possibilidades que as pessoas enxergam é simplesmente você estar numa vida incorreta, você viver de forma ilegal ou cometendo alguns delitos e, enfim, não ver nenhum crescimento. Eles sempre imaginam que você vai ter sempre um subemprego, vai ter uma subvida, e quando você de alguma forma começa a ganhar destaque, você começa a perceber como o mundo se posiciona de uma forma racista e como as coisas são mais difíceis. A gente vai se deparar, eu me deparei em alguns momentos da vida com tipo, putz, eu tenho um desafio aqui, para mim parece que esse desafio ele é muito mais complexo do que para uma pessoa que a gente aqui no Brasil classifica como branca, né? Então, isso é nítido, é triste, mas é nítido que aconteceu em diversos momentos. Voltando um pouco, também se comentou no início sobre as falhas que o seu pai teve como pai, como provedor do lar e tal, em muitos momentos. Isso também serviu para você como um certo espelho mesmo de não querer se tornar aquele homem, de ser um mais presente para o seu filho, ser um pai mais presente, um marido mais presente também. Exatamente, cara. Assim, hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai, tanto eu quanto meus irmãos. A minha mãe fez sempre questão de deixar claro pra gente que ele é pai acima de tudo. Eu acho que ele, tipo, poderia ter feito melhores escolhas na vida. Talvez ele tenha alguns motivos, mas ele nunca conseguiu. E aí, para ficar claro, eu acho que ele falha como pai de tipo de ser aquele cara parceiro, de ser aquele cara referência, de que você precisa de alguma coisa, eu vou perguntar ao meu pai, eu vou conversar com ele. Em muitos momentos isso faltava a gente no nosso dia a dia. Ele fez uma escolha de vida de, eu vou só trabalhar para mim. E ele trabalhava com marcenaria mais novo. E aí ele achou que eu deveria trabalhar só para ele e passou. Eu lembro da minha infância toda, meu pai não trabalhando, entendeu? Ou fazendo biscates que chamavam na época. Uhum. Aí não tinha aquele comprometimento de, cara, aquele pai que sempre deixou, cara, não tinha nada, mas tinha comida dentro de casa. Não, isso infelizmente não aconteceu. Hoje a gente se dá bem, eu tenho uma outra leitura sobre isso, eu acho que poderia ter sido diferente, mas foi assim, eu não tenho mágoa disso, eu fico triste um pouco, porque poderíamos ter vivido momentos bem diferentes, entendeu? Uhum. Mesmo com dificuldade financeira. Hoje eu trago isso como lição. Então, para o meu filho, cara, eu tento ser o cara mais presente do mundo. Eu tento pegar tudo que eu tinha de problema, de tristeza, de falta de referência e tento ser o tudo ao contrário de forma melhor para o meu filho. Às vezes eu provavelmente devo errar e cada dia mais que ele cresce, fica mais prático da gente entender qual que é a atitude que a gente está tomando, se é boa ou se é ruim, mas eu tento direcioná-lo, eu tento ser o cara referência para ele, o cara que escuta, o cara que conversa, e adoro criar momentos assim inesquecíveis, não só para ele, mas quanto para mim. Um exemplo, teve um dia que e aí a professora da escola, se vê esse podcast, depois vai até brigar comigo, mas a minha esposa estava trabalhando, eu estava no home office, se eu não me engano, e eu estava no hospital, trabalhava no hospital ainda, e eu tinha uma folga na semana, eu peguei ele, arrumei ele todo para ir trabalhar, e estava muito calor aqui no Rio, normal, né? E aí eu peguei, botei a roupa dele de praia na mochila, como se fosse para a escola, ele foi com sono, que ele levanta de manhã, e aí quando a gente chegou na porta da escola, eu falei, cara, vamos para a praia. E aí ele abriu aquele sorrisão, vamos pra praia e tal. Eu levei ele pra praia, tipo, matamos aula e passamos um dia incrível na praia. Nossa, foi maravilhoso, só nós dois. A gente curtiu a praia, almoçamos na praia, enfim. Então, assim, são coisas que isso vai criando memórias, entendeu? Eu acho que vai tendo referência. Então, lamento pelo que aconteceu na minha infância, não só eu, como meus irmãos também. Mas, graças a Deus, a gente não tem mágoa, a gente não tem
rancor por conta disso e o tempo faz as cicatrizes ali e Deus está aqui para ajudar a gente a superar isso. Exatamente. É, e como é essa criação também, Rafael, assim, preparar ele para um mundo tão racista como o nosso é. Embora a gente tenha evoluído muito, né, em relação aos últimos anos, a gente tem visto muito caso ainda, explícito mesmo, mas ao mesmo tempo ainda continua um mundo muito racista, né? Não falando no Brasil, falando no mundo inteiro mesmo. Vide É. Vinícius Júnior na Espanha, que está Aham. passando, né? E que outros passaram também já. Como é assim você educar seu filho para um mundo como esse? Difícil, né? Roberto, é difícil, não só de racismo, mas eu acho que de uma série de outros fatores, né? A gente está vendo essa situação do Vinícius Júnior e assim, uma coisa que eu fico feliz é porque assim, quando ele se manifestou lá, uma série de pessoas, né, também se manifestaram de apoio, mas a gente também entende que o Vinícius Júnior é uma pessoa que tem alcance a milhões de pessoas no mundo. Imagina a quantidade de pessoas negras que não têm acesso, que não têm voz, que não conseguem gritar que, tipo, estou sofrendo esse tipo de preconceito. Como deve ser difícil, né, no ambiente de trabalho, enfim. Então, assim, eu tento trazer meu filho muito para a realidade, eu tento fazer com que ele viva um mundo muito real, muito atual. Isso já foi, e de vez em quando é pauta interna aqui dentro de casa, por ele ter um pai negro, até minha esposa ela é branca, vamos chamar assim, mas por ele ter um pai negro, então eu acho que minha família toda são família de negros, e então isso eu acho que na infância é uma coisa que a criança, graças a Deus, não tem essa maldade, não tem essa separação. Eu acho que ele vai começar a se deparar com isso um pouco mais na adolescência, enfim. É um povo hoje muito polarizado, muito é, complicado. Eu acho que tem um fator que prejudica, que a gente quer o melhor, então a gente coloca nosso filho em colégio particular, e em colégio particular você vai encontrar muito mais isso, talvez, do que em colégio público, porque no colégio público a grande maioria são crianças e adolescentes negros, em particular, você já vai para uma outra maioria ali, mas isso é um tema abordado interno, mas eu acho que ele tem que entender que são pessoas, cara. Você tem que amar as Uhum. pessoas, você tem que fazer o que você pode pelas pessoas. Não tem nada melhor no mundo do que você ser grato, você poder ajudar. Eu acho que receber ajuda, isso eu recebi demais quando eu era mais novo e recebo até hoje. É maravilhoso você ver que algum ser humano está te ajudando em algum momento. Agora, você poder ajudar alguém, poder contribuir com crescimento, com desenvolvimento, com talvez um lanche, uma alimentação, uma ajuda qualquer. é, e isso não tem cor, não tem religião, não tem sexo, não tem classe social, enfim. É um mundo que está bem diferente. É difícil, às vezes, até para mim, que vivi numa outra época, e te confesso que naquela época talvez a gente não tinha tanto recurso para falar, para gritar, para correr, não tinham leis que protegiam, mas era uma época que você estava menos exposto, né? Então você tem uma contrapartida. Hoje você tem mais leis, você tem mais movimento, mais pessoas apoiando essas causas, então você está muito mais exposto. As redes sociais te expõem de uma forma que às vezes você vai escutar um insulto racista ou algo, você vai ser alvo de preconceito de alguma forma, de pessoas que você não faz ideia de quem Uhum. sejam, ou da onde está, da onde vem, enfim. Antigamente você tinha mais aquela sua galera, contato visual. Então Sim, era mais fácil você também assim se afastar ou se retirar de um cenário desse. Hoje em dia as redes sociais expõem demais, né? exatamente, exatamente. Tá tudo muito exposto mesmo, né, cara? Você está sendo visto e você nem sabe. Então, até por isso, muitas pessoas optam por levar a vida mais offline. Sim, sim. Muita gente tem optado por isso, justamente por causa dessa exposição exacerbada. Tudo que você faz tem uma coisinha aqui, sempre estão apontando o dedo, e nunca. E aquela coisa, né? É o machão da internet. É o cara que atrás da câmera faz tudo, atrás da telinha aqui faz tudo. Exatamente. Né? Mas eu fico feliz em muitos casos, porque a internet também tem se mostrado que não é terra de ninguém, né, Rafael? Sim.
Mas a internet, sim, você tem muitas pessoas solidárias ali, cara. Você tem Sim, muitas tem, com pessoas certeza, com certeza. que de alguma forma tomam as dores ali de atos como esse. Mas é muito triste, cara. Você vê que o mundo evoluiu tanto, né, nesses últimos 10 anos aí. Se a gente falar vamos voltar um pouco mais, a gente falar de 20 anos atrás, onde poucas pessoas tinham acesso a um telefone sem fio, que é um celular, um telefone móvel. 20 anos depois, a gente está falando de inteligência artificial que está dominando aí tudo. E Cara, o ser humano tem que utilizar isso para o poucas bem, né? pessoas, sim, e poucas pessoas tinham acesso a telefone residencial, que Residencial, hoje nem se usa exatamente. mais, na verdade. Hoje pouquíssimas Exatamente. pessoas têm na residência. Exatamente. Assim, e aí nós poderíamos pegar é, é, o mundo maravilhoso, né, Roberto? Eu não perco a esperança do mundo maravilhoso, cara. Mas nós poderíamos usar esse alcance, essa forma de atingir, de chegar rápido para algumas várias ações que acontecem de vez em quando na internet a gente descobre que tem uma pessoa precisando de fazer uma cirurgia numa cidade pequena, e aí cria-se uma vaquinha, cria-se um movimento e consegue acolher. Uhum, A gente já viu alguns movimentos acontecendo ali por queimadas, por ações de enchente, por ações pós uma chuva lá, furacão, em várias partes do mundo. Então, a internet deveria ser mais utilizada para isso, né? E é uma rede que, putz, serve muito para ataques. A gente uhum. encontra ataques por diversos motivos. Por esporte, por política, por pessoas famosas, reality shows que causam uma série de divisões entre sociedade. Então, eu acho que as pessoas precisavam ter um pouco mais de carinho, de amor ao próximo ali e pensar antes de digitar, porque muitas coisas ruins acontecem com as pessoas que leem aquilo, que são alvos, né, ou vítimas, na verdade, dessas agressões, dessa violência cibernética aí. Sim. Você falou aí sobre inteligência artificial. Você trabalha numa empresa de inteligência artificial, né, na Sim. HeartB. Cara, e as pessoas mais conservadoras e tal, meio que demonizam sempre a tecnologia, né? E o Aham. novo demônio da vez é o chat GPT. Chat GPT. É o novo demônio, é o da vez agora, né? O que você acha, o que você pensa disso, assim, das pessoas que meio que demonizam mesmo essas tecnologias que, como você falou, vem muito para facilitar mesmo a vida de todo mundo. Como você vê isso, assim, esse avanço, até onde a gente chegou e onde a gente pode chegar ainda com tanta tecnologia envolvida no nosso meio? Olha, Roberto, eu tive o prazer assim, de ter esse convite para trabalhar na Heartbeat. E a Heartbeat ela é uma empresa muito tecnológica, né? E cada dia mais que eu tenho contato com as pessoas que trabalham lá dentro, eu fico mais encantado descobrindo quais as soluções que eles estão levando para as grandes empresas, no Brasil e no mundo. A Heartbeat ela tem sede em Londres, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, temos grandes clientes, conseguimos contribuir com diversas empresas em várias frentes ali na área de tomada de decisões, de BI, de inteligência artificial, de fábrica de software que a Hartb tem. Então a Hartb consegue é, é, criar muitas soluções inimagináveis, principalmente para os mais conservadores. Eu acho que a inteligência artificial, como ela chega num momento do mundo muito fundamental nessa nova era pós-pandemia, onde as pessoas elas estão mais reclusas, estão mais de fato assim num modelo remoto de trabalho, um modelo remoto de vida, né? Você vê quantas coisas aconteceram pós-pandemia, quantas mudanças ali de, de, diária, no nosso dia a dia, como mudou o nosso dia a dia pós-pandemia, né? Hoje a facilidade de você fazer compra em casa, você pedir um lanche em casa, você trabalhar de casa, você estudar de casa. Então, se a pessoa hoje quiser, ela consegue viver uma vida dentro de casa, tendo uma qualidade de vida. E a inteligência artificial ela também está muito ligada a isso. Então, você tem acesso a informações mais rápidas, você tem acesso, né, aos dados de uma forma muito dinâmica, e ela te possibilita desbravar horizontes inimagináveis. Então, se você quiser saber, putz, eu quero saber sobre oceano, sobre vidas no oceano, cara, em 2 minutos você dá ali 2 cliques e umas tecladas ali, você vai conseguir se aprofundar de uma forma.
que poucas vezes você vai encontrar um professor na vida que vai te passar desse modelo, entendeu? Porque eles conseguem resumir histórias de 50 livros em um texto de 10 minutos de leitura com conteúdo riquíssimo. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela veio para trazer muitos benefícios. Eu acho que é necessário no mapeamento de algumas doenças, de problemas que a gente às vezes enfrenta no dia a dia, que a gente depende de uma série de processos, burocracia. Eu acho que a inteligência artificial, cada dia mais sendo utilizada da forma correta, a gente vai conseguir ter muitos avanços. Então, acho que a sociedade ganha demais com isso. Em contrapartida, de novo, a gente tem os seres humanos, né, que estão dispostos a fazer coisas que não são as mais indicadas, vamos falar dessa forma. Então, você sempre vai ter pessoas utilizando da forma incorreta. Então, não adianta. Eu acho que qualquer matéria-prima na mão de pessoas mal intencionadas, ela pode ser utilizada de forma incorreta e creio também que isso vai ser a minoria da minoria. Eu acho que se isso for 1% de todo mundo que estiver utilizando a inteligência artificial, a gente vai estar bem mais feliz. E aí vem a questão dos algoritmos, né? Igual você falou assim, você quer saber vida no oceano, você vai ali, pesquisa alguma coisa, dá um Google ali rapidão, você vê tudo que você quiser saber. Na verdade, o fato da gente estar conversando aqui, é provável que daqui a pouco eu abra minha rede social e tenha alguma coisa relacionada à vida no oceano. Porque Provavelmente, provavelmente. provavelmente É. é muito isso. Eu estava lendo recentemente, na verdade eu vi um vídeo também, que os telefones celulares, né? Eu não sei se é só o Android ou se é os iOS, telefones da Apple, iOS, mas o que você conversa, ele capta ali o que você está o, falando, o e você Android eu sei que depois faz isso. O você Android faz. traz, sim, traz sugestões do que você estava falando. Então, você está aqui Uhum. falando de fim de fazer uma viagem para a Europa, queria conhecer o país XYZ, e aí ele vai depois te colocar algumas propagandas de hotéis, de viagem, enfim, dentro do que você vai pesquisar. Então, assim, de alguma forma assusta, né? Eu acho que você fica, nossa, eu ainda estou mais exposto. Eu achei que não poderia ficar mais exposto, mas agora eu estou mais exposto. Muita coisa que eu acho que os mais antigos eles têm a preocupação com as coisas de tipo Receita Federal, de compras, de coisas de dados que eles têm pessoais em redes sociais ou e-mails, enfim. Então, acho que eu, nas consultorias que eu trabalho ali, até pela minha consultoria também, pelo Sistemas Live, em alguns momentos, eu visitei vários clientes no Brasil, né? E parece piada, mas assim, eu já encontrei empresas de tecnologia, empresas grandes, de segmentos distintos, variáveis, e algumas pessoas assim têm a seguinte frase: cara, eu não salvo nada na nuvem porque não tenho segurança. Então, assim, a pessoa acha de verdade ou acredita que 24 horas vai ter alguém olhando uma foto que você salvou lá no teu espaço em nuvem e fazendo algo com aquilo. Então, vai demorar um tempo para todo mundo acreditar que isso é uma coisa que veio para o bem. Sim. Eu não sei se você assiste aquela série Black Mirror. Não, não, não. Cara, tem uns episódios ali bem interessantes porque mostra um mundo muito, muito avançado, né? Muito além do que a gente vive. E tem um Aham. episódio lá que eu acho interessante, eu acho que é o terceiro da primeira temporada. Ele mostra a pessoa assim: você é um cara que você usa rede social, você usa Instagram, você usa Facebook, você usa TikTok. Só que lá, nessa série, a vida da pessoa é baseada na sua popularidade na rede social. Por Aham. exemplo, se você, Rafael, tiver X curtidas, você só pode frequentar restaurante tal. Se você Hum. tiver menos curtidas, é só restaurante tal. Até para abastecer seu carro, para andar de transporte público, que seja, tudo relacionado ao seu engajamento social. Você não Aham. acha que a gente já está vivendo um pouco isso, não? Ah, pode ser que sim, cara. Pode ser que sim. Eu, assim, eu não tenho redes sociais nenhuma. Eu só tenho o LinkedIn, né? E nunca tive na É, minha vida. provavelmente você não poderia nem sair de casa nesse mundo. Eu tô pensando, inclusive, eu não sei nem se eu vou conseguir me alimentar ali pra frente, entendeu? Então, assim, eu só tenho LinkedIn e eu nunca tive, assim, por alguns motivos. Sei lá, eu acho que isso consome seu tempo, de alguma forma. Eu acho que não.
traz menos vantagens do que desvantagens. Então, acho que você Uhum. consome seu tempo. Eu canso de ver, e isso é um problema nosso. Cara, a pessoa fica 24 horas no celular. Eu acho que as pessoas hoje sair de casa, se ela esquecer o telefone celular, ela não faz nada. Ela passa um dia péssimo, é pior do que estar doente. Uhum. Então, tanto que a gente de vez em quando vê alguém, pessoal lá na maca de operação, cirurgia, tirando o céu, falando, ai, Deus me ajude, enfim. Então, até no momento de doença ali, o cara não pode estar em contato com nada, ele está em contato com o telefone celular. Eu acho que de alguma forma sim, eu acho que as pessoas, elas hoje valorizam muito essas coisas que acontecem na internet. Você vê que de vez em quando surge aquele caso lá do mendigo lá que teve um relacionamento com uma mulher no carro, o cara viraliza ali, fica famoso. Você pega essas pessoas ali, tô dando um exemplo aqui que eu puxo da memória de o Caneta Azul, o cara faz uma música que não tem contexto nenhum e viraliza. E ao mesmo tempo muita gente também, eu acho que quem é pessoa pública, né, fica nessa linha bem tênue ali, se ela fala assim, eu não gosto da cor amarela, ela pode ser atacada de uma forma, perdendo não sei quantos mil seguidores. Eu acho que para muita gente hoje é mais importante você ter seguidores do que você ter amigos, entendeu? Sim, Eu tenho 5 milhões de seguidores, para mim basta. Eu tenho dois amigos, não interessa, tem 5 milhões de seguidores. Então, eu de verdade, eu só espero que a gente não viva a mesma situação dessa série, porque eu não vou poder me alimentar mais. Vou ter que plantar aqui e fabricar é, produtos para continuar comendo, mas eu não me consumo com redes sociais, não perco meu tempo. e você falando que às vezes é mais importante ter seguidores do que ter amigos, né? Fica naquela questão, se você tem 5 milhões de seguidores, você tem dinheiro. Porque marcas acabam se interessando por você fazer publicidade, porque o alcance é muito grande. Desde que você tenha um Sim. perfil engajado. Seus amigos muitas vezes não vão te dar grana. Em muitos casos, né? Eu estou falando nesse mundo Aham, totalmente virtual, um mundo totalmente voltado para a rede social em si. Então, aham. talvez por isso esses valores se inverteram. Sim, Porque as marcas sim. pagam por isso também. Sim, exatamente. Você foi muito feliz. As pessoas hoje valorizam. E aí, tem umas coisas que são tão curiosas, né? Nesse mesmo cenário, em alguns momentos, a pessoa que tem 5 milhões de seguidores, ou 50 mil seguidores que seja, ela consegue é, ter ofensas ali, porque sempre vai ter alguém que ofende, mas ela consegue ter pessoas ali que são, às vezes, até mais próximas, vamos chamar assim, do que os próprios amigos, né? Se você vai lá e coloca, eu estou começando um comérciozinho, um negócio, vendendo uma lembrancinha, pô, desses 5 milhões, 50 mil pessoas, cara, 100, 50 vai comprar. E às vezes você sai na tua rede de amigos, familiares, assim, pô, cara, me ajuda a fazer isso, me ajuda a impulsionar meu negócio, e não acontece. Então, assim, eu acho que cada um tem sua parcela de culpa, né, cara? As pessoas, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, eles hoje também, assim, não cumprem, teoricamente, o que deveriam para continuar nessa cartilha de ser amigo, de ser parceiro, de ser referência ali do dia a dia, de, pô, posso contar com esse cara. E a rede social às vezes compra essa briga, às vezes você acolhe também. A rede social ela te manda mensagem em dias inesperados. Ela lembra do teu aniversário como muitos amigos não lembram. Ela lembra do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Profissional, enfim. Então uma ferramenta que muitas vezes supre o que você não tem de carinho e amor ali próximo, entendeu? Sim. Rafael, falando um pouco sobre, mais um pouco, na verdade, né, sobre a questão das inteligências artificiais. Como é que você acha que elas podem ajudar, auxiliar as pessoas, tanto na área do trabalho, quanto em casa, no nosso dia a dia? Cara, eu acredito muito na inteligência artificial. Já vi alguns projetos disso, já tive um conhecimento disso lá na Hartwig também, principalmente na área voltada à saúde, né? E aí
vira e mexe a gente está vendo ali a robótica avançando para pessoas que já são, que são deficientes, às vezes perdeu um membro, então você tem uma inteligência artificial ali por comando de voz, que conecta com alguns sensores que ligados ao cérebro faz com que a pessoa volte a andar, volte a ter sensibilidade, volte a conseguir ter movimento dos braços, dos dedos, mapeamento de doenças. Eu acho que tem muita coisa que hoje a gente talvez não tenha um recurso tão avançado para fazer um mapeamento de uma pessoa que possa ter um câncer de forma muito antecipada para que aquilo ali consiga ser tratado. Então, acho que a inteligência artificial, com o tempo, é muito voltada para a saúde, que eu acho que se a gente tem saúde, a gente tem tudo, ela vai ajudar bastante. Eu acho que essa é a esperança. Eu acho que ela vai conseguir fazer com que pesquisas que talvez demorassem meses, anos, possam ser resolvidos em dias, semanas, minutos, enfim. E eu acho que globaliza ainda mais o mundo de saber que talvez uma doença que é rara para um paciente aqui no Brasil, você consegue lá na China ter tido um caso desse e uma solução que resolveu ou que não resolveu, então se você já muda a forma de tratamento. Então acho que a minha esperança é que a inteligência artificial ela esteja muito ligado dentro dessa parte de saúde, de alguma forma. Eu acho que é fundamental. E assim, entretenimento hoje já está aí totalmente com inteligência artificial, a gente tem bastante coisa de entretenimento, é videogame, é televisão, uma série de aplicativos que você tem no celular são infinitos hoje. Eu acho que hoje poucas coisas você pode imaginar que não tem um softwarezinho para te ajudar, uma IA por dentro, ou um aplicativo que te auxilie. Então, eu acho que também isso também faz parte de saúde, de parte emocional, de contribuição para o ser humano. Então, eu só vejo com bons olhos. Mas você não acha que muitas pessoas têm medo, por exemplo, de que isso, a tecnologia, de certa forma, acabe substituindo o trabalho humano? Isso é uma tendência, cara. Vai acontecer. Vai acontecer muito, já está acontecendo. Principalmente, eu acho que assim, a área mais afetada inicialmente é a área de indústria, né? Quanto mais, cada dia que passa, você vê mais robôs, mais inteligência, menos humanos atuando ali. E aí é uma questão de se reinventar profissionalmente, né? A tecnologia também cria muitos empregos. Então, você tem uma série de pessoas ali. Se você parar para ver hoje nas redes sociais, eu acompanho muito o LinkedIn, a quantidade de novos devs, novos profissionais que migraram de uma área vindo para a área de tecnologia, enfim. Então, assim, eu acho que isso precisa de sustentação, então mão de obra sempre vai haver. É, a própria Revolução Industrial ela já tirou uma série de pessoas ali da linha de frente do mercado de trabalho e com o tempo você vai se reinventando. Eu acho que algumas profissões de fato vão deixar de existir com o tempo, mas eu não acredito que a gente vai deixar de ter oportunidade de trabalho. Vai exigir sempre da qualidade, né, da qualificação, da busca por coisas novas. E, por um outro lado, você tem também a facilidade de aprendizado. Então, antigamente, para você se tornar um cara que é um especialista de informática, ali você tinha que fazer uma faculdade, cursar 4 anos, pedir um estágio em algum lugar, entrar ali num emprego, começar do zero, e talvez daqui a 6, 7 anos você estaria num nível profissional com o mercado de trabalho. Hoje em dia, se você sentar 2 meses aí, você aprende a programar e começa a mandar currículo e é contratado. Antigamente também, você só poderia trabalhar na tua cidade, talvez nem dentro da tua cidade, você trabalharia no teu bairro ou X quilômetros próximo da tua casa. Hoje em dia você trabalha para a Índia, você trabalha para a China, de casa, enfim. Então, eu acho que traz mais benefícios do que malefícios. De novo, é claro que depende muito de quem usa, como usa, mas eu acredito que a tecnologia ela vai abrir mais portas do que fechar. Óbvio, em campos distintos, as pessoas vão precisar se qualificar, entender qual que é o momento, buscar novas oportunidades, sair um pouco daquela zona de conforto, mas eu acho que eu não vejo algumas funções assim essenciais, elas, sei lá, se acabando, não. Tipo assim, eu não acredito que você vai, eu vou te dar um exemplo.
Você não vai deixar de ter o pedreiro, você não vai deixar de ter o mecânico, você não vai deixar de ter o padeiro. Eu não acho que a tecnologia ela chega nesse momento, entendeu? Ah, mas talvez uma pessoa, e aí falando assim, pensando rápido, uma pessoa da contabilidade eu não preciso, porque eu já vou ter sistema que faz todos os cálculos. Não sei, talvez você vai diminuir o número, não ter, extinguir de fato, eu acho pouco provável. Você pega as maiores montadoras aí do planeta, empresas gigantescas, Fiat, Volks, Ferrari, enfim, e aí estou falando de grande escala de produção e menor escala, ainda precisa de profissionais lá na área de produção. Você acha que o cara ali não tem condições de ter a última tecnologia? Tem, mas você ainda precisa de pessoas. Em algum momento a máquina vai parar, a máquina vai travar, o sistema vai estar fora do ar, e aí a atuação humana ela sempre vai ser bem-vinda. Diminuição, acho que é fato, isso vem acontecendo a cada ano. Mas de alguma forma também não corre o risco de saturar o mercado de tecnologia também não. Porque hoje, assim, em muitos lugares do mundo, hoje, por exemplo, Canadá, Irlanda, são países que eles contratam muitas pessoas nessa área de ideias, né, programadores e tal. Mas você não acha que pode chegar um tempo de saturar o mercado? Porque todo mundo vai ficar de olho na tecnologia, de olho nisso, e ser um bom programador, e vai especializar, e vai vindo, de repente, saturou. E aí? Velho, eu acho assim, ó, o mercado, vamos falar do cenário aqui do Brasil. Há alguns anos atrás, você deve lembrar, a tecnologia do momento, que é hoje, que é o que emprega todo mundo, era petróleo e gás, você lembra? Todo mundo Sim, fazia curso sim. de petróleo e gás, todo mundo buscava petróleo e gás, as pessoas iam lá e se qualificavam, tinha cursos pequenos, cursos longos, faculdades, enfim, petróleo e gás, aquela galera tal, e nós tivemos aquela crise toda, aquela questão política, e aí acabou o petróleo e gás. Aí entrou a parte na era da engenharia civil. Então, era construção civil, todo mundo buscando engenharia civil, técnico de edificações, engenheiros saindo aos lotes ali. E aí acabou essa parte de engenharia civil. Depois a gente começou com os aplicativos ali, não sei se mais ou menos na mesma ordem. Uber foi a primeira que veio para cá e nossa, todas as pessoas largavam o trabalho para trabalhar de aplicativo, então pessoas bem empregadas assim tinham altas remunerações com o aplicativo do Uber e virou aquela massa toda para Uber e todo mundo, enfim. Depois tivemos pandemia e na pandemia virou todo o holofote para a área da saúde. Cursos de técnico de enfermagem, enfermeiro abarrotados ali, faculdade de medicina, uma coisa lotada. Então, assim, eu acho que vai chegar assim a época da tecnologia. Hoje a gente está na época da tecnologia. Eu acho que de algum momento vai acontecer. Então, assim, o ser humano é a máquina mais inteligente, mais capaz que há no planeta. Então, não há nada que possa se adaptar. Se você cria hoje um programa para falar de mapeamento de, sei lá, de likes numa rede social, ele serve para aquilo. Se você precisa, pô, mudou, agora eu já não quero mapear like, quero ver quem assistiu. Você já tem que fazer uma outra programação, uma outra plataforma para que faça essa segunda análise. O ser humano não, ele vira do dia para a noite, ele se adapta do dia para a noite. Então, assim, isso para mim, de verdade, não é algo que causa sustos, assim, cara. Eu acho que a gente precisa entender que vai ter, sempre vai estar estudando, se capacitando, melhorando, mas o mundo já passou, a gente lembrando recentemente, já passamos para a área de petróleo e gás, já passamos em engenharia civil, já passamos em enfermagem, enfermeiro, saúde, e a gente está na área tecnológica. Eu acho que daqui a alguns anos também, de alguma forma, isso vai estar inflado e vamos ter um novo objetivo. Ninguém imaginava que naquela época de petróleo e gás seria legal estudar, por exemplo, tecnologia, né? Uhum. E agora a gente está nesse momento. Acho que vamos aproveitar as oportunidades. Você trabalha como head de pessoas na HB. Sim. E Como tem você, uma consultoria de sistemas também. pois é, nas suas duas empresas, tanto da HB como da consultoria, como é que Sistema você RAI. vê a questão da inteligência artificial nos dois casos? Cara, na Heartbeat eu vejo dia a dia. Acho Não, que mas eu falo assim, na sua área de atuação mesmo, na minha área, tipo, de como é que eu atuação. atuo? Não, Cara, como você vê que ela interfere hoje e que pode interferir daqui a 5, 10 anos? eu acho que hoje ela me ajuda demais nas tomadas de decisões, né? A gente está falando de uma ferramenta que é um BI, por exemplo. E aí o BI você pode ter ali uma inteligência artificial vinculada e alguns software que nos ajudam a fazer isso. Então, assim,
Eu acho que torna as coisas muito mais dinâmica, muito mais dinâmica. Porém, requer adaptações. Em alguns momentos a gente se depara com pessoas que trabalham em áreas que não são ali full time tecnológica, pessoas de humanas, pessoas de exatas, setor financeiro, setor de pessoas, enfim, principalmente, que são desconexas com o que está acontecendo. Muitas empresas ainda hoje em dia no Brasil elas não utilizam sistemas para fazer as atividades, para gerir as atividades. Então, você sente que o avanço tecnológico ele é muito mais veloz do que o interesse de algumas pessoas, né? Por isso, eu acho que, de novo, a gente está falando de inteligência artificial já há alguns anos, né? Poucos anos aí, 2, 3 anos, e as pessoas ainda estão hoje tentando descobrir o que é um chat GPT, né? Se você pegar aí numa rede de amigos a cada 10 aí, talvez a galera mais nova vai saber o que é. Se você pegar o pessoal da nossa idade para trás e perguntar para uma pessoa que não é da área de tecnologia, cara, cada 9 não sabe o que é, para que serve, entendeu? Então, mas eu acho que a própria necessidade vai fazer com que a gente passe a ter conhecimento e explore mais a inteligência artificial. É isso mesmo. Ontem mesmo, um amigo meu, ele é da área de saúde, ele é nutricionista infantil, e me mandou uma mensagem ontem perguntando como ele usaria o chat GPT em favor dele. Aham. A gente ficou conversando um pouco, eu falei, ele até usou, né, fez um teste lá e viu como é que funciona. Mas é justamente isso, assim, é o do momento agora, né? A IA do Momento, é do momento. momento. É do momento. E o ChatGPT tomou essa notoriedade ali muito mais porque foi, eu acho que não sei se foi um dos primeiros que se divulgaram aqui no Brasil, mas existe uma série de ferramentas Nossa, que fazem a mesma tem coisa muitas. que o ChatGPT e algumas direcionadas para fazer tratamento de imagem, edição de vídeo, para falar de um assunto específico, enfim. Então, é, eu acho que o ChatGPT é tipo o Google, né? Parece que o Google é a única ferramenta de pesquisa. Ela se popularizou de uma forma que acabaram-se as outras. Tudo é o Google. Sim, Então, inclusive, o Google tem uma inteligência artificial sim, que tem até coisas muito interessantes que o ChatGPT não tem. sim. E É. O Will até comentou aqui no backstage aqui sobre o Google ter muita extensão, né? O Google Sim. Chrome, por exemplo, que muita coisa que ajuda muito, cara, muito no dia a dia. Muito, muito mesmo. Eu sei que Ah, na minha equipe lá no RH, cara, eu comecei a falar de inteligência artificial, do Google e do ChatGPT, e o pessoal, tipo assim, uma série de soluções que saem no dia a dia. É algo que é sim, viciante de alguma forma, né? Você sim, até. Pô, o cara vê aquilo ali, ele vê uma solução e fala, não é possível que eu consegui algo tão rápido. Cara, Uhum, com 2 minutos você consegue dissertar por um tema que você nunca viu na vida. uhum. Você para ali, escreve, lê, você pode estar dando palestra daqui a pouco sobre É uma aquilo. pergunta que você coloca, é uma frase que você colocou ali, já veio uma resposta gigantesca. O chat GPT, ele ainda tem a base dele, acho que é de 2021, né? Ele não é tão atualizado, por Não é exemplo. atual. Não é atual. E Exatamente. tem muita coisa. Não, e tem muita, muita coisa mesmo ali. Rafael, estamos chegando ao final do nosso episódio, quase uma horinha aqui já desse papo aqui, que está muito, muito, muito bom mesmo, foi muito Muito legal. legal. E mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Demoramos, mas saímos essa gravação. A gente tentou algumas vezes, aí eu entrei de férias, aí veio outras coisas, alguns imprevistos, mas saiu. Saiu a gravação e foi muito, muito bom Seguimos. mesmo esse papo nosso aqui hoje. E para a gente encerrar, como você se vê daqui a 5 anos, cara? Olha, Roberto, é uma pergunta difícil, eu não tinha pensado nisso não, mas eu já adianto aqui que foi muito bom o bate-papo. No início, quando a gente falou que a gente já mais ou menos falava ali durante uma hora, achei que era tempo demais, parece que a gente tem 5 minutos que a gente está conversando. Mas é bem legal, eu espero ter contribuído depois também, quem se interessar de gerar alguma outra pergunta, fico à disposição para responder ou para falar mais sobre. Cara, daqui a 5 anos eu me vejo. Só um parêntese, por favor, não coloque no chat GPT como você se vê não, hein? Vai respondendo você mesmo. Sem chat GPT. Com certeza. Cara, eu quero ver o mundo com um pouco mais de amor, cara. Essa é a minha esperança, entendeu? Eu quero ver pessoas é, fazendo ações
assim, de gratidão, de amor, de carinho. Eu acho que a gente, cada dia que passa, a gente está vendo tanta notícia ruim, tanta tragédia, tanta coisa lamentável, tantas pessoas brigando por coisas sem sentido. Então, essa é a minha visão pro mundo. Pro Rafael, cara, eu sou feliz demais, graças a Deus, com a minha realização como pai, como profissional, como amigo, como pessoa. Eu acho que eu cumpro ali as minhas obrigações, erro como qualquer outro ser humano. E se eu pudesse deixar uma mensagem para todo mundo, cara, assim, parece clichê de, nunca desista dos seus sonhos, mas, cara, de verdade, não desista, porque cada dia que passa eu vivo algo inesperado, inexplicável, inimaginável em alguns momentos. E, de novo, esses sonhos eles não estão ligados a coisas materiais, cara. Os sonhos são, tipo assim, momentos. Vivam os momentos da melhor forma possível, que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai ser um cara realizado, uma pessoa realizada. Acho que é isso. Eu acho que o que resume muito bem nosso papo aqui é uma coisa que eu falo muito com meus amigos mais próximos. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Muito De muito pouco, pouco. entendeu? Eu acho que se a gente parar para pensar que o mundo consumista e a internet também ela contribui para você ter acesso a coisas tipo assim de outras pessoas, as redes sociais, você vê muitas pessoas vivendo ali uma vida de Instagram, de Facebook, enfim, cara, se baseia uma pessoa que está lá no leito hoje, tipo, precisando de uma doação de órgão, de uma mãe que está sem ter o que dar para o filho, e cara, você vai ver que você tem tudo, entendeu? A gente, pô, se você está aqui feliz, respirando bem, cara, você tem uma coisa na tua despensa para você comer, almoçar, cara, agradece a Deus, e isso é a essência de tudo. As pessoas, cada dia mais você cria mais objetivos de valores e perde os valores, Sim, perde a essência, entendeu? Então é isso, a gente precisa de muito pouco, mas muito pouco mesmo, para ser feliz. E exatamente que isso. tomara que as pessoas descubram isso, cada uma de forma mais rápida, né? Acho E que da ela vai sua passando forma também, né? da sua forma Da também. sua forma também. Da Mas é sua isso forma. mesmo. Rafael, mais uma vez, cara, obrigadão mesmo, tá? De verdade, foi muito bacana o papo aqui mesmo. Eu que acredito, eu que agradeço, cara. E para Entendeu? vocês, que, né, para quem nos escutou até aqui, nos viu até aqui, nos assistiu também, não deixe de se inscrever no canal do Voz Afro, deixe o like nesse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aqui também, nesse vídeo também. Como eu falei no início, é muito importante para nós o seu engajamento aqui. E você que nos ouviu no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Voz Afro. E, gente, ativem as notificações lá, tanto no YouTube quanto no agregador de podcast, porque aí você vai ser notificado, lembrado sempre que tiver vídeo novo aqui. Tem vídeo novo quase todo dia. Quando não é o episódio inteiro, vai ter alguns cortes aqui. E para vocês que nos mandam mensagem na rede social também aí, seja crítica, seja reclamação, seja indicação de convidado, seja elogio, nosso muito obrigado também, continue mandando também. E até a semana que vem. Obrigado.